Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém? Louvamos a Deus por mais esse tempo aqui. Louvamos a Deus pelo privilégio que nós temos de reunirmos como igreja, como filhos do Senhor, na casa do Pai. Hoje fui acordada por notícias nos países islâmicos, né? Muitos de nossos irmãos hoje de ontem para cá foram atacados por muçulmanos radicais. E aqui nós estamos, o Senhor nos guardando. Louvado seja o Senhor por isso, né? Privilégio que nós temos, conforto, né? Ninguém nos proíbe, ninguém nos perturba. É uma liberdade que o Senhor nos dá, que nós precisamos valorizar. Como é importante, né? Hoje eu estou louvando a Deus até pelo inventor do microfone, né? Eu estava pesquisando o nome Graham Bell e mais outros aí. Eu falei, Senhor, muito obrigada que o Senhor iluminou a mente desses homens, né? Para dar uma potência na nossa voz quando a gente não consegue. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, irmãos. Em todo momento, em toda circunstância, em todas as situações, por mais que pareça ruim aos nossos olhos, mas é o Senhor que está agindo para o nosso bem. Amém? E hoje eu quero fazer um desafio para a igreja. Estou viajando quinta-feira, viu, irmãos? Vamos ficar um tempinho sem nos ver. Quinta-feira eu embarco às 14 horas para Cuiabá. Vou começar meu tratamento por lá mesmo. E eu sei que é um período que o Senhor já preparou. Eu tô tranquila no Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Ele está lá na frente já preparando tudo. E eu me alegro nele. Saber que se eu for curada, glória a Deus. E se eu não for curada, glória a Deus também. Porque aí eu estarei com o Senhor. Que é, como diz o apóstolo Paulo, incomparavelmente melhor. Não é? E eu quero hoje, orei ao Senhor e trazer um desafio para a igreja. Já tive com vocês aqui um tempo, né? Ele falou de culto de quarta-feira, meu coração chega a doer, né? Porque era tão gostoso estar aqui com os irmãos. Então eu quero estudar o capítulo 29 de Atos com os irmãos. Vamos estudar Atos 29 hoje? Quero desafiar quem que vai ler o livro de Atos 29 aqui hoje. Não tem Atos 29? Tem certeza que não tem aí na tua Bíblia Atos 29? Não tem na tua Bíblia. Mas tem agora, nesse momento, nós estamos vivendo Atos 29. E este é o desafio da palavra do Senhor que eu trouxe para nós conversarmos. E no final, nós vamos ter aqui um desafio maior ainda, que é de nós assumirmos que verdadeiramente nós estamos vivendo Atos 29. Então, capítulo 17 de Atos, do verso 16 ao 34, para não perder o costume, né? Já que ficamos aqui um tempinho no livro de Atos, vamos compartilhar aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vamos ler do verso 16 até o 34. Eu tô com a NVI aqui, então, portanto, eu vou acompanhar aquela leitura ali, tá? Para ficar igual a de vocês, para não ficar diferente da minha versão aqui. Amém? Então, vamos lá, leiamos a palavra do Senhor. Até o verso 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, ainda sou eu, né? Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição.
Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque Desculpa. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Não habita no santuário feito por mãos humanas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Nessa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se ajuntaram a eles e creram. E entre eles estava Dioniso, a Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós, irmãos, precisamos, todos aqueles que fomos chamados, lavados, comprados, redimidos, que fomos acolhidos no corpo do Senhor Jesus, como testemunhas vivas de Deus, testemunhas vivas da ressurreição do Senhor Jesus, nós precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade para pregar o Evangelho, para anunciar a Cristo, para falar da cruz de Cristo, para falar da esperança viva que só há em Jesus Cristo. Foi falado já aqui de uma palestra que vai ter sobre a ansiedade, e tão oportuna essa mensagem, porque o mundo hoje vive numa pressa, numa corrida assustadoramente, e vivemos um mundo de ansiedade. E a resposta final para todas essas situações está em Jesus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se a igreja se calar? A igreja é a boca de Deus aqui nesta terra. O Senhor Jesus Cristo já veio, assumiu a forma humana, veio como homem, semelhante a nós. Quando nós olhamos para o texto de João, onde Jesus sendo batizado, e nós nos perguntamos, por que Jesus foi batizado, se João pregava o batismo de arrependimento?
Jesus não tinha do que se arrepender, porque ele nunca pecou. Ele é o Deus homem, o Deus perfeito, ele é o homem perfeito. Lucas, ao escrever o Evangelho, traz para nós o homem perfeito chamado Jesus. No entanto, ele se identifica conosco ali, assumindo o batismo de arrependimento, para que nós, ao olhar para Jesus, nós reconheçamos que ele, que não teve pecado, se submeteu e obedeceu. Assim devemos ser nós, em obediência à sua palavra. Então, nós vemos aqui nesse texto, Paulo aproveitando uma oportunidade ímpar naquele momento, naquele lugar. Isso nos faz lembrar, irmãos, que há muito tempo atrás, 1517 precisamente, Martinho Lutero, no castelo de Wittenberg, pregou ali 95 teses, no dia 31 de outubro. E Martinho Lutero aproveitou essa data, porque no dia 1º de novembro, em grande parte do mundo, inclusive lá na Alemanha, já tive o privilégio de estar lá no dia 1º de novembro, tudo para igual o carnaval aqui. Fecha tudo, porque o dia 1º de novembro é o dia de todos os santos. Então, Martinho Lutero, muito iluminado pelo Senhor, prepara as 95 teses e a fixa na porta do castelo de Wittenberg, porque no dia 1º de novembro, toda a corte, as pessoas ricas, os nobres, viriam para a igreja do castelo. Então, lá na porta, irmãos, o castelo, Deus já me deu o privilégio de ir lá algumas vezes, e tem a entrada, na lateral tem uma porta, onde está fixado lá as 95 teses. É claro que o que está lá já não é mais o original, porque foi queimado, mas eles fizeram uma réplica, e está ali afixado, escrito em latim, e ele aproveitou essa oportunidade. Ali, irmãos, ali, naquele dia, naquele momento, foi a mão do Senhor nos libertando da escravidão que todos aquele povo vivia. Não tinham acesso à palavra do Senhor, eram proibidos de ler a palavra do Senhor, escravizados pela idolatria, escravizados pela venda de indulgência. Satanás orquestrando a igreja, mentindo que para ser salvo tinha que pagar, tinha que colocar moedinha, tinha que comprar pedaço de cruz, tinha que comprar um monte de relíquias para comprar um pedacinho no céu, quando na realidade não há ouro nem prata que consiga comprar um pedacinho no céu. A palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. A palavra do Senhor nos diz que o único meio para ser salvo é Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. No entanto, durante séculos, as pessoas foram escravizadas mentalmente e espiritualmente, acreditando que poderiam comprar um pedacinho do céu. E Martinho Lutero aproveitou esse momento. E ali começou a reforma protestante e chegou até nós, somos crentes reformados, louvado seja o Senhor. E aqui, nesse texto aqui, Paulo também, nós vemos ele voltando da sua segunda viagem missionária. Este Paulo, esse homem que nós temos estudado aqui no livro nas quartas-feiras, foi o maior evangelista da história cristã. O maior evangelista. Já tivemos Billy Graham, já tivemos muitos evangelistas, mas ninguém superou o apóstolo Paulo, irmãos, porque ele foi aquele que começou esse trabalho, apesar que Pedro, que era o líder, ali foi chamado apóstolo para liderar. No entanto, o apóstolo Paulo que expandiu o evangelho aos gentios, nós temos estudado isso, e aqui, irmãos, ele está na sua segunda viagem missionária. E ele, Paulo, ele foi autor das 13 cartas do Novo Testamento. O maior escritor da Bíblia é Paulo. Os grandes estudiosos dizem que ele foi o apóstolo dos gentios e um dos maiores nomes da história da humanidade. Por quê? Tendo o cargo que Paulo tinha, a posição que ele tinha, irmãos, ele deixou tudo para servir ao Senhor. Deixou a sua posição, a sua família. Nós vemos Paulo em vários momentos das cartas escritas, ele diz que está só, que está sozinho, em vários momentos. No dia do seu julgamento,
até os seus melhores amigos o deixaram só. Então, irmãos, louvado seja o Senhor pela vida do nosso irmão apóstolo Paulo. Então, ele traz para nós esse ensinamento aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos, porque aqui nesse texto aqui, ele está voltando de Tessalônica. Nós vemos no início do capítulo 17, Paulo, Silas, os irmãos ali, Barnabé, aquele grupo ali na segunda viagem missionária, eles vão em Tessalônica. Paulo, irmãos, foi duramente perseguido ali em Tessalônica, pelos próprios judeus, como já estudamos aqui, que não aceitavam que Jesus fosse o Messias. Ele não entendia que finalmente a promessa do Messias havia se cumprido e eles queriam continuar com o ritual do judaísmo. E por conta disso, irmãos, eles investiam contra Paulo. A Bíblia fala que Paulo foi fustigado, foi açoitado, foi castigado. Paulo sofreu os piores castigos, irmãos. Jesus Cristo falou para ele. Lembra? Quando Jesus falou para ele, importa agora sofrer pelo meu nome. Então aqui, irmãos, Paulo, fugindo daquela perseguição, ele vai para onde? Para Bereia. Ali em Bereia, diz a Bíblia que eles eram nobres. Porque quando eles ouviram as pregações, eles examinavam, para ver se de fato aquilo que Paulo estava falando confirmava com o Velho Testamento. Lembrando que naquele período nós não tinha ainda o Novo Testamento, estava sendo escrito, assim como nós estamos agora escrevendo o livro de Atos 29. Nós estamos escrevendo o capítulo de Atos 29. Cada um de nós aqui, irmãos, somos personagens. Assim como nós estudamos até o capítulo 28, agora é a nossa vez. Paulo morreu, Lucas morreu, Silas morreu, Barnabé morreu, todos morreram, estão esperando a ressurreição e agora é a nossa vez. E porque eles trabalharam, a igreja chegou até nós. Porque eles enfrentaram grandes desafios, a igreja chegou até nós. Porque eles se doaram para o Evangelho, eles se doaram para Deus, porque eles obedeceram a ordem do Senhor Jesus, o Evangelho chegou até nós. E nós precisamos dar continuidade para os que estão nascendo, para essas crianças que estão aqui, para os que vão nascer ainda. E a nossa missão, irmãos, é tão importante quanto os que estavam aqui no livro de Atos. É tão importante quanto, porque o Cristo que operou lá é o Cristo que opera hoje, amém? O Espírito Santo que conduzia a igreja lá é o Espírito Santo que conduz a igreja hoje. E a Bíblia fala que se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Nós, queridos irmãos, somos desafiados a obedecer ao Senhor Jesus. E aqui Paulo, quando ele chega em Atenas, ele estava fugindo desses judeus, irmãos. Mas nada passa desapercebido do Senhor. Aliás, eu tenho falado já aqui que a boa mão do Senhor conduz tudo de todas as formas, sempre para a glória do seu nome, sempre para o louvor do seu nome, sempre. Eu gosto muito quando João Batista fala que eu diminua e que Cristo cresça. Então aqui Paulo, ao chegar em Atenas, irmãos, ele encontra uma situação muito diferente, uma situação, o texto fala que o espírito de Paulo aqui se revoltou diante da cena que ele chegou. Atenas é uma cidade da Grécia, uma grande metrópole, né? Ela era uma grande pela riqueza, pelo seu poderio militar, mas principalmente, irmãos, pelos pensadores que viviam naquele lugar. E eu tenho certeza que vocês conhecem. Péricles, grande líder, grande estadista, né, político. A terra do Sócrates. Quem não conhece Sócrates, né? A gente estuda. E aí tem até eu coloquei uma frase aqui do Sócrates, muito famoso. Tudo que sei é que nada sei. Conhecem essa frase? Pois foi Sócrates, lá desta cidade aqui, ó. E o Platão, quem não conhece Platão, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar, já estudou. Era lá dessa terra. Porém, irmãos, sendo a terra dos grandes pensadores, aliás, dos maiores pensadores daquele tempo, cidade mais culta da terra, cidade dos grandes poetas, era, no entanto, terra de idolatria.
A mente humana, sozinha, ela não consegue produzir nada que glorifique a Deus. A mente do homem, sozinha, por sermos pecadores, por termos em nós o velho Adão, por termos dentro de nós a depravação total, nós não conseguimos chegar até Deus. Por isso que Jesus Cristo é o caminho. Por isso que quando ele afirma que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, é por causa da incapacidade que nós, seres humanos, temos de sozinhos chegar até Deus. Lembra da Torre de Babel? Lembra quando ali queriam chegar até Deus pelos meios próprios? Assim é o homem quando quer se aproximar de Deus, fabricando um ídolo. E aqui, a cidade de Atenas, irmãos, tinha mais de 30 mil estátuas de deuses. Mais de 30 mil estátuas de deuses. Um contraste terrível, irmãos. Por quê? Sendo um lugar de grandes pensadores, de grandes filósofos, adoravam um pedaço de barro. Tanta inteligência para adorar um barro, para adorar uma madeira, mostrando que a inteligência humana sem Deus é um caos, não tem valor. Mas Paulo, irmãos, que era um homem cheio do Espírito Santo, Paulo se revoltou diante daquele quadro, diante daquele cenário, diante de tudo aquilo. O texto começa dizendo, o texto que eu li, diz que enquanto ele esperava Silas ali, enquanto esperava os seus companheiros, que ele estava fugindo de quem queria açoitá-lo, fala que seu espírito se revoltava. Porque Paulo servia ao Deus único. Deus Espírito. Nós servimos a um Deus Espírito. Jesus Cristo disse lá para a mulher samaritana, que ele procura seus adoradores, que o adorem de que maneira? Em espírito e em verdade. Deus não quer que adoremos ídolos. Deus não quer que nós adoremos ninguém que não seja Ele, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E todas as vezes que um homem decide adorar algo que não seja o Senhor, é como se estivesse cometendo um adultério, como se estivesse cometendo uma traição ao Deus único. Então, irmãos, Paulo ali, revoltado diante daquele quadro, Paulo vai para a sinagoga. Olha que interessante. Por que Paulo vai para uma sinagoga? Porque ele entendia que se os judeus que congregavam ali naquela sinagoga tinham obrigação de mostrar para aqueles homens de Atenas que não se adora ídolos. Mas aqueles homens da sinagoga não estavam pregando para aqueles atenienses, irmãos. Isso traz uma revolta ao coração de Paulo. Como é que nós temos uma igreja aqui no bairro... Que bairro que é aqui? É Padre Miguel? Pois é. Olha, nós temos 2 igrejas em Padre Miguel, né? Padre Miguel devia estar cheio da glória do Senhor. Vai estar, em nome de Jesus. Como é que nós temos uma igreja? Um dia desses eu fui pregar numa igreja, não aqui. E eu me perdi na rua, falei, meu Deus, e agora? Eu perguntei para várias pessoas, onde que fica a igreja presbiteriana? Não sei, não conheço. Eu estava na rua da igreja e as pessoas daquela rua não sabiam que tinha uma igreja presbiteriana ali. Que triste. Que triste. Aqui é a mesma situação, tinha uma sinagoga, onde se cultuava o Deus único. E, no entanto, os atenienses estavam adorando mais de 30 mil deuses. Porque aquela sinagoga, aqueles irmãos que estavam ali, preocupados com o judaísmo, preocupados com o legalismo, preocupados com uma série de coisas ali, de rituais, não estavam apresentando o Deus único para aqueles homens atenienses. Mas Paulo vai aqui aproveitar, assim como Martinho Lutero aproveitou o dia 1º de novembro, dia 31 de outubro para 1º de novembro, para declarar ali que o único meio para ser salvo é Jesus Cristo. Paulo aqui vai aproveitar essa oportunidade para apresentar para aqueles homens idólatras que só existe um que traz a salvação. Só existe um que deve ser adorado. Então ele começa, já no versículo 18 aqui, ele começa apresentando, irmãos, uma conversa, e ele é arrastado ali para o meio
da praça ali era um costume, né? As pessoas se reuniam na praça para filosofar. Naquele tempo não tinha internet, né? Queriam saber de novidade e corriam para a praça. E os escritores dizem que era muito comum pessoas irem lá e fazer discurso, e até para ganhar um dinheirinho, né? Contar uma novidade, isso, aquilo. Então, todo mundo corria para a praça para saber da novidade. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, então a novidade era na praça. E aí, oportunidade, irmãos. Olha a oportunidade. Hoje, irmão, nós temos uma maquininha na nossa mão aqui, uma ferramenta que viaja o mundo inteiro em questão de segundos. Questão de segundo, né? E eu fui com esse meu celularzinho outro dia ali, né? Fazendo discipulado. Uma mocinha falou assim, seu celularzinho velho, né, tia? Seu celularzinho aí já está muito velho, né? Falei, pois é, mas é útil. Demais de útil. Eu não estou nem aí que ele é velho. Tem mais de 10 anos que o celular está aqui comigo. E louvado seja Deus por isso. Vou usar ele até acabar o último tutano dele aqui, né? Então, e nós temos um celular na mão, nós temos meio de comunicação aí, assim. E por que nós não usamos essas oportunidades que Deus nos dá? Então, o desafio para nós hoje é esse, irmãos. Aí, né, ali na praça, Paulo, o texto que nós lemos, fala de duas categorias de filósofos. Fala ali dos epicureus, né? Epicureus. Quem que são esses camaradas epicureus, né? Eles eram, irmãos, os filósofos que pregavam ali, que faziam seus discursos, eles acreditavam que o sentido da vida é o prazer. Eles pregavam o prazer. Tem que viver, tem que aproveitar a vida, tem que curtir. Nada diferente do que nós vivemos hoje, não é mesmo? As pessoas querem desfrutar o hoje, porque não sabem do amanhã. Nós vemos no carnaval aí, eu conheço pessoas que não tinham arroz para comer na segunda-feira, mas no domingo estava gastando todo o dinheiro no carnaval, passou o ano inteiro, né, comprando fantasia e tudo mais, porque vive aquele momento, sabe? Jesus Cristo falou, que adianta ganhar o mundo inteiro, se vier a perder o quê? A sua alma, irmãos. Jesus Cristo conta, ele fala de uma parábola do homem que fez um celeiro, construiu, guardou, armazenou e falou, estou abastecido. Jesus Cristo falou, louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que adianta tudo isso que você granjeou? Então, irmãos, esses epicureus, eles acreditavam na vida, no prazer, não acreditavam nem no céu e nem na terra. Está cheio de gente, você vai evangelizar pessoas ali, eles querem viver o hoje, porque eles não acreditam no céu, não acreditam no inferno, querem viver o hoje, querem desfrutar, aproveitar e tudo. Assim eram esses epicureus que Paulo estava com eles ali. E também eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, por isso eles vão ter grande dificuldade em acreditar em Paulo. Porque a mensagem de Paulo, e essa é a nossa mensagem, deve ser a nossa mensagem, que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Porque se Jesus não ressuscitasse, irmãos, em vão é a nossa pregação, em vão é a nossa fé. Então nós temos que apresentar um Jesus vivo, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E a mensagem de Paulo era aquela, mas como Paulo ia pregar para alguém que não acredita na ressurreição, irmãos? Esse é um desafio de hoje. É um desafio de hoje, irmãos. O desafio que Paulo enfrentou lá é o mesmo que nós enfrentamos, mas o mesmo Espírito que agiu lá é o mesmo Espírito que opera hoje, amém? O poder não está restrito naquele lugar, irmãos. Isso que nós precisamos ter, esse despertamento. O agir de Deus lá é o mesmo agir de Deus hoje, irmãos. A operosidade do Espírito Santo daquela época é a mesma operosidade de hoje, porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos tomar posse. Aí vem os estoicos. Quem eram os estoicos? Eles eram panteístas. O que é um panteísta? Deus é tudo e tudo é Deus. Nós temos aí um grupo que vive de branco aí, não vou citar o nome, que eles falam que a árvore é Deus. Não, essa árvore aqui é Deus. Deus é a natureza. Vocês já ouviram falar de mãe natureza? Natureza não é mãe de ninguém não, irmãos. Deus é o Criador de todas as coisas, mas os panteístas
mãe natureza, a Amazonas é o pulmão do mundo. Gente, isso não é verdade. Então nós precisamos lembrar que Deus é o Criador, sustentador de todas as coisas. Nós precisamos aprender isso na palavra do Senhor e transmitir isso e mostrar que o Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que vem nos remir, que vem nos resgatar para estarmos para sempre com Ele. E eles eram fatalistas. O que é fatalista? Você já viu gente que, já até me perguntaram uma vez, mas se Deus é tão bom, por que acontece tanta tragédia? Vocês já passaram por isso? Fatalistas. Deus está lá na tragédia, Deus está aqui. Eu lembrei de uma frase de Billy Graham. Quando perguntaram isso para ele, como é que Deus abandonou seu próprio filho? Não, como é que Deus permite tanta coisa acontecer? Que Deus é esse? E Billy Graham responde, o mesmo Deus que virou as costas para Jesus lá na cruz, para salvar a mim e salvar você. Que a palavra do Senhor fala que naquele momento, né, em que Jesus sentiu o abandono, Eloi, Eloi, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Cristo sentiu o desamparo de Deus, porque Deus não olhou o pecado que estava sobre Jesus, o pecado meu, o pecado seu e o pecado de todos os salvos redimidos do mundo. Então, irmãos, e aí eles chamam Paulo de tagarela, porque a notícia, a mensagem de Paulo era muito estranha para eles, se eles não acreditavam na ressurreição, do que é isso que Paulo está falando? Então eles chamaram Paulo do quê? Papagaio falante, porque tagarela é isso que representa, não é? Papagaio, ele reproduz tudo que ele ouve, mas ele não sabe o que ele está falando. Então eles zombavam do apóstolo Paulo, mas Paulo, irmãos, movido pelo Espírito do Senhor, ele não se deixou vencer, ele não se sentiu derrotado, ele não se sentiu desanimado, porque o que estava no coração de Paulo era a ideia, a intenção, a responsabilidade que ele tinha de obedecer à ordem que o Senhor Jesus Cristo deu para ele. E essa responsabilidade que Paulo teve é a mesma que todos nós precisamos ter, irmãos. O que acontece com nossas igrejas, irmãos, eu falo igreja no sentido geral, é que às vezes nós delegamos responsabilidades, nós queremos terceirizar responsabilidade. É o pastor que tem que pregar, é a missionária que tem que pregar. Não, irmãos. Todos nós fomos convocados para pregar o Evangelho. Quando a Bíblia nos fala que nós somos nação santa, qual é o texto? Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para quê? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, se nós somos nação santa, nós somos santos porque nós fomos tirados do mundo para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Se nós somos sacerdócio real, qual é a função do sacerdote? Interceder, irmãos. Colocar diante do Senhor. Nós estamos vivendo um Brasil hoje, um momento tão terrível no Brasil. O que nós, como sacerdote do Senhor, temos feito pelo nosso Brasil, pelo nosso país? Nós estamos vendo o nosso Brasil afundado na idolatria, afundado na corrupção. E o que eu e você temos feito para mudar essa situação? Qual tem sido o nosso papel? Nós precisamos pensar nisso. Então, irmãos, o que leva Paulo a esta belíssima pregação que nós lemos aqui? Primeiro ponto. Paulo observa e vê a idolatria. Observar. Irmãos, como nós temos observado o mundo? Como nós temos visto as pessoas que passam por nós todos os dias. Nós temos colega de trabalho, nós temos colega de escola, vizinhos, conhecidos da nossa rua. Às vezes as pessoas são invisíveis para nós, porque nós conversamos e nós não conseguimos falar uma palavra de Jesus para ela. Nós vemos as pessoas morrendo sem Deus, morrendo sem salvação, e nós não falamos de Jesus para ele. Primeiro ponto que nós vemos que Paulo, quando ele vê aquele cenário, irmãos, ele vê um altar ao Deus desconhecido, diante de 30 mil altares, diante de 30 mil deuses. Paulo observa, Paulo enxerga,
E nós, irmãos, precisamos enxergar as pessoas e ver que todas as pessoas que Deus coloca, porque quando seu colega de trabalho, você não está ali por acaso não, você é a boca de Deus ali. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, e onde chega a luz, as trevas se dissipam, não é isso que a palavra do Senhor nos fala? Então, onde um crente chega, tem que brilhar. Onde um crente chega, a palavra do Senhor precisa ser anunciada. Onde nós chegarmos e com quem nós estivermos, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos abrir a nossa boca. E às vezes, irmãos, nós temos tempo para falar sobre filmes, sobre futebol, sobre comida, receita, um monte de coisas, e nós perdemos ricas e grandes oportunidades de falar do amor de Deus, e nós não sabemos se nós vamos ver de novo aquela pessoa, nós não sabemos se vamos encontrar de novo com ela. Nós precisamos falar de Jesus, irmãos. Paulo, ele não perde essa oportunidade, e ele estando na cidade mais culta do mundo, mas todos eles, irmãos, toda a cultura que eles tinham, não serviu para indicá-los para Deus, para encaminhá-los para Deus, para fazê-los conhecer a Deus. Era necessário que Paulo viesse perseguido de um outro lugar, para chegar naquela cidade e aproveitar aquela oportunidade para falar do amor de Jesus. O profeta Isaías, capítulo 44, 14, diz que um homem escolhe uma madeira, corta um pedaço, com a parte faz uma lenha para fazer comida, e com a outra parte, o que ele faz? Faz um ídolo para si, com as suas próprias mãos, e aquele ídolo que ele mesmo fez se torna um Deus para ele. Olha que loucura, meu Deus. Mas assim é o mundo. Irmãos, eu passo ali todo dia em frente à igreja, ali do Padre Paulo, todo dia tem programação lá. Todo dia aquela igreja está aberta, mas aquelas mesmas pessoas que estão ali, eu vejo no bar lá em frente à nossa igreja. Por quê? Porque aquele ritual que eles fazem ali, irmãos, eles não estão fazendo para Deus. Eles estão adorando um pedaço de madeira, que foi criado pelo Senhor, e que a Bíblia abomina. Não farás para ti imagem, nem escultura, nem do que há no céu, na terra, não fará, não adorará. É ordem do Senhor. É ordem do Senhor. Mas eles estão cegos, irmãos. Eles não sabem disso. Como é que eles vão saber disso? Quem é que tem que contar isso para ela? Levanta a sua mão. É você. Sou eu. Somos nós. Somos nós. Essa responsabilidade é nossa. Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Jesus Cristo fala que da boca do homem, do coração do homem, lembra aquela lista que Jesus falou? Sai do coração do homem, sai da mente humana, irmãos. Então aqui, nós vemos que Paulo percebe que esses homens, apesar de todos aqueles deuses, estavam totalmente perdidos. Tem um escritor que disse que Atenas tinha mais ídolo do que homens. Né? Inclusive tem um desses aí que fez uma sátira dizendo que ele estava andando na rua ao meio-dia com uma lanterna e perguntaram para ele: o que você está procurando? Ele falou: eu estou procurando um homem, porque nessa cidade tem mais ídolo do que homem. Esta era a cidade de Atenas, tá? Os atenienses, irmãos, nada sabiam a respeito da salvação, então era necessário que Deus levantasse um homem que viesse ali anunciar, irmãos, anunciar que existe um Deus, que não foi criado por mãos humanas, que ao contrário, foi Ele quem criou todas as coisas, e Paulo fala aqui, né? Ele fala que foi Deus quem criou todas as coisas. E é tão interessante, irmãos, que Paulo, ao se dirigir àqueles homens, ele vem falando sobre a criação, que Deus criou todas as coisas, e ele termina na redenção, falando da mensagem de arrependimento. Então, o mundo de hoje, irmãos, em que nós vivemos, em meio a tantos deuses, sempre que nós estamos evangelizando ali na Praça dos Abrolhos, eu sempre me ofereço para orar. Nós temos uma tenda de oração, e eu pedi para o pastor lá, nós fizemos uma tenda de oração. E é muito comum as pessoas falarem assim: não quero, eu tenho, e fala lá os deuses que ele tem, é muito comum. E eu falo para elas: não, mas não tem problema, eu posso orar contigo. Alguns aceitam e outros não. Por quê? Centenas e milhares de deuses que tem. Vocês sabiam que Rio de Janeiro
é essa matriz africana mais forte do Brasil que tem, foi criada aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E começou aqui. Rio de Janeiro, irmãos, precisa ser resgatado. John Knox fez uma oração lá na Escócia. Em meio a tanta perseguição, foi preso várias vezes pela rainha. E ele fez a seguinte oração: dá-me a Escócia, senão eu morro. Diante desta oração, esta rainha falou que tinha mais medo da oração desse homem do que de todo o exército da Europa. Porque ele decidiu, irmão, investir. E a história conta que através do trabalho daquele homem, a Escócia foi impactada pelo poder transformador do Evangelho. Porque esse homem teve coragem. A Bíblia e a história cristã registra história de homens e mulheres que não se curvaram diante da idolatria, que não se curvaram diante das dificuldades do mundo, mas que proclamaram o Evangelho, ainda que pagando com a sua própria vida. Eu gosto muito de estudar a história da família Eliot, quando seu marido veio para Peru, aqui no Peru, né, Equador, pregar o Evangelho para os indígenas. E ele foi atacado pelos indígenas, mataram ele. A sua esposa vem para a tribo, traz o seu filho e evangeliza aqueles homens que mataram seu esposo. E ali há uma conversão, inclusive do próprio homem que matou o seu marido, foi batizado pelo seu filho. Nós, meus irmãos, precisamos olhar para essa história, olhar para esse exemplo que Paulo nos deixa aqui e lembrar que sobre nós está a mesma responsabilidade que estava sobre eles. Mas às vezes nós nos distraímos tanto com nossa vida, irmãos, com trabalho, com escola, são tantos afazeres que tomam conta da nossa vida, que nós não enxergamos as pessoas que estão convivendo conosco, que estão ao nosso redor, e perdemos grandes e ricas oportunidades de salvar alguém, de falar do Evangelho para alguém, de levar a mensagem para alguém. Quando chega o final do ano, para quem foi que eu falei de Jesus? Quantas pessoas eu ganhei para Jesus esse ano? Quantas pessoas já chegaram ao conhecimento da graça de Jesus através da minha vida? Quem foi arrebatado do inferno pelo meu trabalho, pela minha pregação? Quem foi liberto das garras do demônio porque eu preguei o Evangelho para ele ou para ela? Quem vai morar comigo no céu, porque eu tive coragem de abrir a minha Bíblia e falar do amor de Deus, e falar que sem Jesus nós vamos para o inferno, que se nós não tomarmos conhecimento da graça de Jesus, e vivermos nesse mundo, sem compromisso com o Senhor, sem entregar nossa vida para Ele, o caminho é um inferno, irmãos. Só existem dois caminhos, o céu e o inferno. Se não está no céu, está no inferno, e a responsabilidade de mostrar esse caminho é da igreja, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, e nós não podemos nos omitir. Igreja não é um clube, que a gente vem no final de semana, se alegra, se regozija com os irmãos, e passa a semana inteira com a Bíblia fechada, guardada, ou então até lê a Bíblia até hora, mas não conta para ninguém. Irmãos, Evangelho é a boa notícia, a palavra Evangelho é boa notícia. Não guarde essa boa notícia para você, porque você já foi alcançado, já foi transformado, redimido, lavado, seu nome já está escrito no livro da vida. Mas existem centenas de milhares andando, caminhando sem Deus, sem salvação, como diz Jesus Cristo, como ovelha sem pastor, e eles não vão sozinhos para o céu, irmãos, eles não vão sozinhos buscar Deus, porque o homem que está morto nos delitos e pecados, não consegue chegar até Deus. Capítulo 2 de Efésios fala que o homem e a mulher
Estão mortos nos delitos e pecados, e morto não toma decisão, morto não levanta para ir ao encontro de Cristo. Ele precisa ser avivado pelo poder da palavra, pela pregação da palavra. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, e essa palavra só vai ser ouvida se eu e você abrirmos a boca e falar. Nós precisamos sair da zona de conforto, irmãos. Nós precisamos parar de olhar para os nossos problemas, olhar para nossas lutas, para nossas dificuldades. Nós precisamos lembrar, irmãos, que nós temos 24 horas que Deus nos dá todos os dias, 2 horas e 40 minutos, não só nós, como o irmão falou. O dízimo, o 10% não é nossa do Senhor, e o tempo também não é nossa do Senhor. O que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós temos feito com a nossa vida? Qual tem sido a nossa atuação no reino de Deus? Livro de Atos 29 está sendo escrito por nós, mas qual é a nossa participação, irmãos? Qual tem sido o nosso trabalho? Nós vamos ser cobrados, nós não vamos perder a salvação, porque essa já está garantida. Mas, irmão, nós vamos prestar conta para Deus daquilo que nós não fizemos. Porque nós recebemos uma ordem: vá e prega a palavra, vá e faça discípulo. E se nós não estamos fazendo isso, nós seremos cobrados pelo Senhor. Paulo enxergou. Vamos orar e falar: Senhor, abra meus olhos. Irmãos, quando eu saio na rua, eu saio falando com Deus: Senhor, onde que está o teu eleito que eu possa falar? Mas onde que está aquele que também não é eleito? Porque eu também preciso falar, porque a palavra de Deus, irmãos, é para salvação e condenação. Todos precisam vir. Jesus Cristo disse que Ele não virá enquanto a palavra não for pregada nos 4 cantos da terra. A terra não é quadrada. Quando Ele fala nos 4 cantos da terra, quer dizer que toda a terra precisa tomar conhecimento da sua graça, da sua salvação. E isso só vai ser possível, irmãos, através de nós. A Bíblia fala que os anjos anelaram perscrutar, mas foi confiada a nós, porque Jesus não morreu pelo anjo. O anjo não tem pecado. Jesus morreu por nós, pecadores. E quando nós começamos a pensar a multidão de pecado que foi tirado de nós, irmãos, quando nós começamos a pensar que nós estávamos condenados ao inferno, eternamente no inferno, mas Jesus mudou a nossa história, irmãos, Jesus mudou a nossa sorte. Ele nos libertou do quê? Do império das trevas, irmãos. Então, meus amados irmãos, eu convido vocês a fazer como Paulo. Ele olha para o altar, verso 17, verso 23, e ele olha e vê ali um altar ao Deus desconhecido. Os atenienses, irmãos, eles tinham medo dos deuses. Eles fabricavam com as próprias mãos os deuses, e eles tinham medo daquilo que eles tinham fabricado. Então, fizeram um altar para 30 mil deuses, aí eles colocaram ali um altar ao Deus desconhecido, porque caso eles tivessem se esquecido de algum Deus, para não serem castigados, eles colocaram ali ao Deus desconhecido. E Paulo falou: é desse que eu quero falar. Desconhecido para vocês, mas não para mim. Eu conheço esse Deus, e é dele que eu quero falar, e é dele que vem a salvação, e é dele que vem a redenção, porque foi ele quem criou todas as coisas, e ele é Deus sobre todos esses deuses que estão aqui. É sobre esse que eu quero falar. Então, irmãos, que nós possamos fazer o que Paulo fez, porque ali, na cidade mais culta do mundo, Atenas, o pregador é um tagarela, foi chamado de tagarela, tá? O evangelho para eles era coisa estranha, e o Deus para eles, o nosso Deus, um Deus desconhecido. Esse é o mundo que nós vivemos hoje também, não é diferente, é o Deus, é o mundo que nós estávamos, que Paulo viveu, é o que nós estamos vivendo. E Paulo, irmãos, ele usa esse gancho para anunciar que Deus fez o mundo, do verso 24 e 25, se relaciona conosco, porque o Deus deles, como diz Salmo 115, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem olho, mas não vê, tem perna, mas não anda, tem nariz, mas não cheira. Esse é o Deus dos atenienses, e esse é o Deus que aprisiona centenas e milhares de pessoas neste mundo. Mas eu e você conhecemos um Deus que se relaciona conosco. Eu estava falando com Tânia Portela essa semana que Deus, a nossa oração não é monólogo.
Oração é um diálogo, porque Deus se relaciona conosco, Deus fala conosco. Esse é o Deus que servimos e que precisa ser apresentado a esses homens que vivem aí sendo enganados. E Paulo apresenta, irmãos, o meio de se livrar do julgamento eterno. Qual é o meio de se livrar do julgamento eterno? Arrependimento. Essa semana eu falei para uma jovem que ela precisa arrepender. Ela falou: arrepender do quê? Aí eu fiz uma lista para ela dos possíveis pecados. Falei: mas ainda que você não tenha cometido nenhum desses, a Bíblia nos assegura que todos pecaram. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Então, se todo mundo é pecador, todo mundo precisa se arrepender. Então, por último, concluindo já aqui, irmãos, qual foi o resultado da pregação? Será que valeu a pena Paulo ter pregado? O que vocês acham? Valeu a pena? Sempre. A palavra de Deus não volta vazia. Ali a Bíblia nos fala que converteu aqui, um areopagita, Dionísio. O que é um areopagita? É um camarada que cuidava do areópago. Olha só, irmãos. A palavra não volta vazia, irmão. Prega. Abra a sua boca e fala. Fala na sua casa, para os seus familiares, para os seus parentes, para os seus amigos, colega de trabalho. Fala. Quem vai agir é o Espírito Santo. O poder não está em nós, irmão. O poder está no Senhor. É a sua palavra. É o Espírito Santo que vai agir. Aí converte aqui, Dionísio, o areopagita, com certeza, irmãos, aquele Dionísio, ele vai contar para os outros o que aconteceu, o que Deus fez no coração dele. E ali já vai evangelizar alguém, porque é assim que começa. O evangelho é assim. Lá na minha família, a primeira a ser conquistada pelo Senhor fui eu. E depois veio meu irmão. Hoje, pela graça do Senhor, minha família toda foi alcançada pelo Senhor. Começa com um, irmãos. Se você não tem um campo, eu até ia trazer umas fotos de alguns lugares esquisitos que eu já estive pregando a palavra. Eu falei: vou compartilhar com os irmãos. Mas acabou que eu não consegui selecionar. Não precisa ir lá longe, não. É aqui mesmo. É aqui, irmão. Se você nasceu aqui, aqui é o seu lugar de pregar. Aí veio Dâmaris. Quando a Bíblia cita nome de mulher, irmão, pode ter certeza que ela era importante. Preste atenção, era um período, quando a Bíblia foi escrita, irmãos, era um período patriarcal. Lembra quando eles fazem uma contagem, ele fala fora, o quê? Mulheres e crianças. Aqui está o nome de Dâmaris. Essa era uma mulher da alta sociedade. Esta mulher vai evangelizar a alta sociedade. Olha uma igreja nascendo no meio da idolatria. Paulo vem e traz ali, né? E aí o texto ainda fala, muitos outros, irmãos, ainda que fala aqui, uma mulher chamada Dâmaris e com ele, muitas pessoas. Não tem, a Bíblia, Lucas não descreve, não importa. Diante de 30 mil deuses, diante de um altar de um Deus desconhecido, Paulo abre a boca e proclama a salvação em Cristo Jesus. Concluindo, irmãos, essa mensagem nos ensina, primeiro, pregar o evangelho. Não sabe pregar? A Bíblia tem quantos livros? Nós temos uma biblioteca aqui. Todas elas falam de Deus. E todas elas falam de Jesus. Tá? Onde estivermos, não importa a vida pecaminosa que aquela sociedade está vivendo, devemos pregar. Paulo também nos ensina que nós devemos observar as pessoas, irmãos. Falando de ansiedade, falando de depressão e falando tudo mais, as pessoas estão precisando ser abraçadas, ser acolhidas. E quem que vai fazer isso? A igreja. Aí se nós passarmos de largo, como fez ali o samaritano, o moço está ali moribundo, passa de largo, nós não podemos fazer isso, irmãos queridos. Nós fomos chamados para servir ao reino, servir ao Senhor, anunciando o seu evangelho. Mas também nos ensina que a palavra de Deus não volta vazia. Nos ensina que nenhuma sabedoria humana leva a Deus. Nenhuma sabedoria leva a Deus. Quem nos leva a Deus é o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador que veio a esse mundo na forma humana para morrer, para ser sacrificado, mas que ressuscitou. E agora eu quero lançar o desafio que eu falei para os irmãos. Eu falei que nós estamos vivendo Atos 29, não falei? Nós estamos no capítulo 29 de Atos. Então, irmãos,
Eu estou vestida de Atos 29. Eu rasguei uma camiseta e apliquei Atos 29 na minha camisa. E eu falei para o Senhor, eu quero me rasgar pelo Senhor. Eu quero me rasgar pelo Senhor, mas que vai valer a pena. Para que vidas sejam alcançadas, irmãos. Como muitos no passado se rasgaram, se doeram. Eu fiz essa camiseta para vir aqui pregar. Para convidar vocês para ir comigo viver Atos 29. E eu quero convidar quem mais quer vir aqui à frente orar comigo aqui. Quero chamar os presbíteros aqui. E eu quero lançar um desafio para essa igreja que eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar vocês como minha família, como minha igreja. Eu volto para o Rio, para Cuiabá, para Mato Grosso, sabendo que eu estou deixando uma grande família. Mas eu não quero caminhar sozinha. Se o que eu tenho ensinado aqui nos cultos de quarta-feira tem valido a pena, então eu quero chamar você para vir aqui comigo e assumir. Vamos orar juntos. Viver Atos 29. Eu quero terminar o ano ganhando pelo menos uma alma para o Senhor Jesus. Quero convidar você, vem aqui à frente comigo. Quem quer vir aqui orar e falar, final do ano, nós vamos encerrar esse ano com essa igreja cheia de vidas sendo alcançadas, porque se a palavra de Deus não volta vazia, quando você falar de Jesus, vidas vão se converter, vidas vão se render ao Evangelho, esse lugar será impactado, essa comunidade aqui atrás será alcançada por essa igreja não está aqui por acaso, quem plantou essa igreja aqui foi o Senhor quem mandou, as vidas que se doaram, que sofreram para que essa igreja existisse, e não é em vão. Irmãos, e você que está aqui nessa noite, você foi convocado para fazer parte de Atos 29. Então eu quero passar a palavra para um dos presbíteros que vai orar, e quando você sair daqui, meu irmão, fala de Jesus para alguém. Não deixe que ninguém vá para o inferno sem ouvir a palavra do Senhor, porque Jesus mandou eu e você pregarmos o Evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, aqui estamos nós diante do Teu altar. Nós nos lançamos diante do Senhor e queremos escrever uma nova história. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade. Que o Senhor faça de nós o Teu querer. Conforme a gente canta, conforme a gente transmite, mas queremos ser canal de transformações, canal de mudança de vidas, mas precisamos ter os nossos lábios enchidos pela ação do Teu Santo Espírito, que não tenhamos medo de falar do Teu amor, que não tenhamos medo de transmitir a graça salvadora que nos alcançou, o favor que nós não merecíamos, que o Senhor pode fazer por outras vidas a partir de nós. Por isso, Senhor, nós saímos dos nossos lugares. Queremos alcançar outras pessoas. Queremos ver essa igreja maior, crescer em número, sim, Senhor. Mas queremos ver também essa igreja crescer na graça do Senhor. Senhor, usa-nos e faça de nós o agir do Teu querer. Também, Senhor, nós aproveitamos este momento e queremos pedir a Tua bênção sobre a vida da Benta, que estará se deslocando para a sua cidade, para esse tratamento, Senhor. Que o Senhor esteja à frente dos médicos, dos enfermeiros, dos parentes que estarão cuidando da Tua filha. Esteja conosco também, que estaremos de alguma forma podendo ajudar em oração. E se não contraria os Teus planos, que o Senhor nos dê condições de, se possível, ajudar até financeiramente a Tua filha. Senhor, faça a Tua vontade, faça o Teu agir. Nós não pedimos cura, mas nós pedimos a ação do Senhor na vida da Tua filha. Trata, Senhor, esta enfermidade conforme o Senhor quer. E que, ó Deus, ela venha testemunhar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Abençoa a Tua filha nessa viagem e que ela possa retornar
para nos ajudar e falar do teu amor, daquilo que o Senhor fez ali naquele lugar. Muito obrigado, Senhor. Faça em nós o teu agir. Em nome de Jesus que oramos. Amém.